nada porque não tem diálogo, certo? A BRF tem dito que tem procurado fazer o máximo de testagem, que nós calculamos que está na média em torno de 10%. Tá? Agora, quando você coloca, certo, a questão da testagem, por que ela é importante? Nós julgamos ela fundamental, porque é onde você vai realmente fazer a prevenção com relação à proliferação do coronavírus. Esse é um ponto que nós entendemos fundamental trabalhar em cima disso. O que isso pode realmente repercutir quando você coloca muito bem de que isso pode ser, inclusive, prejuízo para as próprias empresas, com as consequências. Você tem toda a razão. Agora, o grande também problema que nós temos é que nós não temos um governo que tenha um mínimo de preocupação com a vida das pessoas. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, né, a portaria número 19, que é específica do setor de frigorífico, o governo dá uma carta branca para os frigoríficos realmente contaminar os trabalhadores, porque a portaria, ela fala, inclusive, de que, se possível, o distanciamento de 1 metro. Quer dizer, é impossível, quer dizer, como que você vai fazer no distanciamento de 1 metro e ainda ele coloca, se caso não for possível, usando os equipamentos adequados, pode ser até menos de 1 metro. Essa mesma portaria também diz que os frigoríficos estão desobrigados de fazer testagem 100%. Então, quer dizer, são medidas que o governo toma que não realmente contribuem em nada para poder prevenir a questão realmente da contaminação dos trabalhadores. Esse é um problema sério. O que nós realmente discutimos e temos como objetivo? Buscar um entendimento entre a representação dos trabalhadores, a representação dos empresários e a representação do governo e criar um protocolo consensual, onde nós pudéssemos realmente defender essas medidas, mas não dá para você defender medidas desta natureza que o governo realmente faz. O governo tem feito realmente uma política de contribuir com a contaminação. Tanto é verdade que agora mesmo a ministra da Agricultura deu uma entrevista que será necessário fazer uma nova portaria, principalmente referente aos 2 pontos que nós estamos realmente batendo, que é a questão da testagem e a questão do distanciamento. Só para finalizar, eu quero dizer o seguinte, olha só, se hoje a retomada das atividades nos estabelecimentos exige realmente uma restrição que não pode ter mais do que 40% de pessoas naquele recinto, é porque há uma necessidade de um distanciamento. Por que nos frigoríficos realmente pode ter 100%? E é importante a gente ressaltar que quando você fala de 1 metro, se o trabalhador está em atividade, ele está em movimento. Esse 1 metro, ele se torna menos. Por quê? Porque ele está em movimento, ele não está parado. É diferente se 2 pessoas estão paradas realmente. O trabalhador está em movimento, está em atividade. Então, esse 1 metro acaba realmente sendo insuficiente. Então, um pouco isso, Cíntia. Não sei se eu respondi, mas eu fico aqui, fica à vontade para poder complementar. Obrigado. Respondeu sim, obrigada, Arthur. E outra, só para completar, você me falou que agora a ministra anunciou uma nova portaria com essas 2 medidas. Você acredita que ela vai ouvir a representação dos trabalhadores ou pelo menos levou em consideração essas reivindicações de vocês? Olha, Cíntia, eu queria ser mais otimista, viu? Eu queria ser mais otimista. Arthur, eu também. Mas eu tive uma conversa com um procurador do trabalho e ele participou dessa discussão e ele disse que realmente a resistência, principalmente com relação
a questão da testagem, diz que está muito difícil de viabilizar aí, pelo menos, uma exigência um pouco mais segura para os trabalhadores. Então, assim, eu acredito que nós vamos ter que realmente intensificar nossa campanha, fazer uma mobilização mundial para que realmente esse governo e os donos de frigorífico realmente possa, pelo menos, abrir um canal de negociação para a gente buscar alternativa segura para os trabalhadores. Cíntia. E como que vocês pensam em ampliar essa campanha para outros países, Arthur? Ou outro dirigente que queira responder, o Gerardo, não sei. Eu acho que o Gerardo seria realmente a pessoa ideal, que é o nosso secretário para a América Latina da nossa organização, que somos filiados. Gerardo. Obrigado, Arthur Morelli. Cíntia, a UITA, nós somos 425 organizações filiadas em 127 países. E a semana passada nós tivemos uma reunião onde foi aprovada a realização de uma campanha mundial para apoiar o trabalho de sensibilização, de denúncia da CONTAC e da CNTA. Nossa intenção é que essas condições precárias de trabalho no frigorífico no Brasil mudem, sejam transformadas e a dignidade humana e os direitos humanos, porque a gente tem que dizer isso, que estão sendo violados atualmente, sejam respeitados oportunamente. Eu conheço desde muitos anos um companheiro que trabalha em direitos humanos, que é o companheiro Jair Kriske, que é o presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Ele diz, cada vez que tem que fazer uma campanha internacional para respeitar direito, se as forças vivas, se as autoridades, se as empresas não atuam por consciência, con una campaña internacional, tal vez actúan por vergüenza. Es hija de una familia humilde del sur de Londres, Mary. Vai fazer em aliança com a CNTA, em aliança com a CONTAC, em aliança com outras organizações que também estão denunciando essa situação aí no Brasil. Ótimo, eu agradeço. Muito obrigada. Muito bem. A Tati Freitas, que é da agência Bloomberg, estava com áudio ruim, ela passou duas questões aqui, eu vou fazer para vocês. A primeira delas, ela gostaria de saber se tem algum levantamento do número de trabalhadores de frigoríficos contaminados no país desde o início da pandemia. E emenda aqui perguntando sobre a capilaridade da campanha. Pelo que ela entendeu, os banners serão distribuídos nos frigoríficos e nos sindicatos, e ela quer saber qual é o plano para fazer a campanha chegar até a sociedade em geral. Se existem planos para inserção desse material na grande mídia nacional. Quem pode responder? Arthur, eu acho que é importante ressaltar que tem diferenças, né? Mesmo nas grandes empresas, porque nós estamos tratando aqui de uma campanha para os frigoríficos. E é o que são mais afetados, né, hoje, por conta disso que o Arthur falou, que é a questão do distanciamento, né? Mas eu queria lembrar ainda, Arthur, com relação a essa questão, que tem muitas empresas, a JBS, principalmente, ela está com uma prática de fazer trabalhador usar uma máscara durante 5 dias. Nossa. É brincadeira, é um absurdo esse comportamento. Mas só para responder, a estimativa nossa hoje que está entre 20% e 25% dos trabalhadores em frigoríficos contaminados. É mais ou menos por aí. E é por isso que é o esforço todo, né, da CONTAC, CNTA, da UITA, nesse trabalho
principalmente do ponto de vista de falar com a sociedade. Porque a dona de casa que compra a carne, ela tem que saber, tanto aqui no Brasil como lá fora, como é que está sendo produzida essa carne. Isso é muito interessante, porque não se respeita a vida dos trabalhadores. E como o Arthur falou, e mencionou uma portaria, que é um suicídio essa portaria. Então, não dá para acreditar. Dá para vir lá outras portarias, né, que vão baixar, mas não é para favorecer trabalhador. Eles estão fazendo para favorecer o grande negócio. E o grande negócio é desmatar, criar boi, vender, produzir e enriquecer, às custas do sangue dos trabalhadores. Infelizmente, é isso. Mas para ser, porque você pergunta com relação à campanha, é evidente que a campanha está pensada para ser uma campanha a nível nacional e internacional, né? Nós temos as federações, os sindicatos, acredito que nos municípios que nós temos, foi citado aqui, pode ser, e é interessante falar isso, viu, Arthur, porque tem muitos municípios de 5, 6, 7 mil habitantes e tem um frigorífico que trabalha 2, 3 mil trabalhadores. A imensa maioria desses trabalhadores estão trabalhando no frigorífico. E aí entra o pulo do gato dos caras, é o seguinte, aí está tendo contaminação, vamos dar uma ambulância lá para a prefeitura e está resolvido. Entende? Por isso que o debate tem que ser com a sociedade tem que compreender o que está acontecendo, porque para esse pessoal o que vale é o lucro, não é a vida. E é essa a nossa luta, fazer com que eles respeitem a vida dos trabalhadores. É isso que está em jogo. Mas a campanha ela vai fluir normalmente, porque tem um lançamento hoje, e vão todas as federações, tanto da CONTAC, da CNTA e os sindicatos, eles estão comprometidos com essa luta para tocar essa campanha para frente. Muito bem. Sobre a campanha, né, o Fernando me passou aqui o Fernando Westburger, que foi o idealizador aí da linha da campanha, né? Que podia falar aqui um pouco sobre a capilaridade, né, Fernando? Sim, eu estou aqui ainda. O que acontece é, claro, a intenção, dá para a gente observar que desde o governo Temer foi feito um ataque violento aos sindicatos, desidratando os recursos dos sindicatos, federações e confederações, e isso tinha um objetivo muito claro, que é tentar calar a voz dos trabalhadores para esse tipo de denúncia como a gente está fazendo agora. Acontece que os sindicatos e federações têm um grande potencial de articulação com as suas bases. Então, através dessa estratégia, onde a partir de uma confederação, 2 confederações e um organismo internacional disponibiliza materiais para as federações e sindicatos, a gente consegue chegar desde o grande município até o município bem pequenininho, lá no rincão do Brasil, com esse tipo de material. Então, a gente vai usar mais ou menos como a gente chama de uma tática de guerrilha. Cada federação e cada sindicato que tem os seus recursos de comunicação vai utilizar esses recursos para a divulgação de uma campanha unificada. Isso dá a amplitude que a gente precisa para atingir a sociedade tanto dos grandes municípios quanto dos pequenos municípios. Acho que está respondida aí a questão para a Tati, que é da agência Bloomberg, a questão da capilaridade, né? Esse material, a Tati Freitas, esse material vai ser todo encaminhado para as federações e também para os sindicatos, para serem trabalhados aí localmente, né? E também em nível estadual. A Vanessa Ramos, que é da CUT, né? Ela pergunta também a questão do número de trabalhadores de frigoríficos mortos por Covid-19, se há o levantamento. Foi respondido aí que a estimativa é que 25% dos trabalhadores estão contaminados, né? Agora, ela pergunta aqui, 25% de quanto a gente está falando? Quantos trabalhadores existem aí no setor de frigoríficos hoje? Quem pode nos responder? Posso responder? Sim.
Hoje nós temos em torno de 500 mil trabalhadores que trabalham hoje em frigoríficos. E desses 500 mil, quando nós falamos aí que pode chegar até 25, se for 20%, são 100 mil trabalhadores que já foram contaminados ou que estão contaminados pelo coronavírus. E aí nós precisamos pensar também que esses trabalhadores convivem na sociedade. E esses trabalhadores vão também acabar proliferando outras pessoas da sociedade, principalmente a família, certo? Então, aí a importância que nós realmente entendemos de focar aonde está o foco realmente da questão da contaminação. E como foi dito pelo companheiro Gerardo, os frigoríficos é um foco realmente que precisa ser combatido, precisa ser trabalhado no sentido realmente de impedir essa contaminação, porque isso faz parte, inclusive, da gente estar contribuindo para reduzir o número também da contaminação da sociedade, né? Porque dentro desse espírito é que eu queria fazer aqui também uma consideração. O governo federal não tem nenhum senso de humanidade, isso está claro. Mas também os governos municipais e governos estaduais, eles têm realmente poder de estar, inclusive, elaborando portarias mais rígidas, que pudesse realmente estar, inclusive, cobrindo, certo, aquilo que o governo federal não faz. Nós temos percebido, temos acompanhado, por exemplo, no Paraná, né? O governador do estado do Paraná decretou lá uma portaria onde era obrigatório o distanciamento de 2 metros. A pressão foi tanta em cima do governador e que realmente acabou voltando atrás com essa portaria. Então, também a gente precisa ressaltar isso, né? Que os prefeitos dos municípios e os governadores dos estados também não estão realmente cumprindo o seu dever enquanto gestores de proteger a sociedade do qual eles foram eleitos para proteger. A Vanessa ainda prossegue aqui com algumas questões. Quer falar alguma coisa, Morelli? O que a gente observa porque é o descaso, e começa desde isso que o Arthur citou, é verídico, né? Muitas das vezes, num município pequeno, o prefeito, a única fonte de arrecadação que tem vem do frigorífico. Então, de certa forma, eles têm medo, né? Fica coagido e são ameaçados. Isso é uma grande verdade. Mas isso que o Arthur fala, porque tem a questão dos governadores, né? Ele citou o Paraná, mas a imensa maioria também são coniventes com isso. E a gente tem que, penso eu, que tratar dessa questão que não é só com a sociedade. Quando nós estamos falando com a sociedade, nos pequenos municípios, nos grandes municípios, é com todo mundo, porque afeta todo mundo essa questão, entendeu? E o objetivo nosso é falar com a sociedade, e coisa que eles não têm nenhuma preocupação com isso. A gente já tem experiência, porque eles passam, né? A famosa frase de passar a boiada e estão passando tudo. Essa que é a nossa preocupação. Beleza. A Vanessa, então, pergunta aqui sobre a questão do diálogo com a JBS, se ela se negou a dialogar mesmo e quantas foram as tentativas de diálogos que já foram feitas, Arthur. Vanessa, é importante essa sua pergunta pelo seguinte: em março, nós encaminhamos ofício para todos os frigoríficos, encaminhamos para o governo federal, para a Casa Civil, para os parlamentares e também para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A única do grupo BRF é que abriu uma negociação.
Mas também na questão da aglomeração, nós não conseguimos agora. Por quê? Caiu, Arthur. Oi? Está me ouvindo? Caiu. Eu estou ouvindo bem, vocês não estão me ouvindo? Agora sim. Retomou agora. Retomou? Morelli, por favor, desliga o seu microfone para a gente poder ouvir melhor. Então, assim, olha, quando nós cobramos em março das empresas, a única que abriu uma negociação foi a BRF no setor de frigorífico, aonde nós avançamos em alguns pontos, principalmente com relação à questão de montar comitê para fiscalizar nas regiões, a questão, por exemplo, de garantir o salário dos trabalhadores afastados, todas essas questões avançamos. Mas a questão da aglomeração, você não consegue avançar com um grupo isolado. Isso é necessário você fazer uma ação realmente mais ampla para todos o setor, de uma forma geral, né? Agora, assim, o que nós imaginamos realmente que pudesse acontecer com a proliferação que está sendo crescente? Nós novamente encaminhamos agora, mais recente, um novo ofício, encaminhamos agora no começo do mês de agosto, e que até agora também não tivemos nenhuma resposta por parte deles, tá? Encaminhamos também para a Associação Brasileira de Proteína Animal, né? Essa associação, tivemos realmente uma resposta deles. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Turra está deixando a presidência, né? O Santin que vai realmente assumir a presidência lá, e ele respondeu para a gente de que passou essa questão para o Santin e que ele deve estar respondendo. Mas também assim, né, certo? Quer dizer, sem nenhuma possibilidade ainda de fazer alguma coisa mais imediata. O que nós estamos tentando é, por todos os meios, abrir um canal de diálogo, porque é importante a gente deixar claro de que nós não temos nenhum interesse de paralisar o setor de frigorífico, porque nós temos consciência que isso seria o caos, seria realmente uma situação aí de calamidade com relação à alimentação. Não é esse o nosso objetivo, nós queremos encontrar um caminho de buscar um consenso, aonde nós podemos manter uma produção, certo? Consciente da situação, mas com segurança para os trabalhadores. Nós até apresentamos uma proposta que entendemos ser viável, que seria possível. Vou dar aqui um exemplo bem prático, né? Por exemplo, se um frigorífico ele abate 1.000 bois em 8 horas, por que não podemos reduzir 50% dos trabalhadores em turno, reduzir o ritmo da atividade e abater esses 1.000 bois em 16 horas e criaríamos outro turno de trabalho? Isso é possível fazer, não é impossível. Claro que isso vai demandar um custo um pouco maior, claro, vai demandar, mas todo mundo, nesse momento, está realmente passando por uma situação diferente. Todo mundo está realmente aí com uma situação anormal. Por que os frigoríficos querem realmente continuar como se estivesse numa situação normal? Quer dizer, estão obtendo mais lucros, produzindo mais, certo? E cadê o senso de humanidade de falar, olha, tudo bem, vamos manter o abastecimento do mercado interno e externo, vamos, mas vamos aumentar o número de horas de produção. Em vez de você produzir X em 8 horas, vão produzir X em 16 horas. Isso é possível fazer, mas me parece que por parte dos frigoríficos não há nenhum interesse de fazer isso. E, por outro lado, por parte do governo também, parece que não tem nenhuma vontade de fazer isso. Só para finalizar, eu queria dar dados aqui que eu fiquei, assim, olha, indignado. E eu acho que toda a sociedade tem que se indignar com isso. Saiu uma estatística que 77%
das mulheres realmente gestante e pós a gestação dela, 77% de óbito considerado no mundo inteiro. O Brasil com 77%. Isso é assustador. E o que é que esse governo está fazendo com relação à proteção dessas mulheres? Quer dizer, não, é inadmissível, a sociedade precisa se acordar para isso. Nós temos que cobrar a responsabilidade do governo. Como que nós podemos ter um percentual desta natureza com 77% considerado todas as gestantes do mundo e pós-gestante no Brasil teve um óbito considerado 77%. Isso é inadmissível. Muito bem. O Morelli quer comentar alguma coisa a respeito disso? Morelli, Gerardo? A questão da falta de diálogo. Precisa abrir o microfone, Morelli. Eu gostaria de complementar, sim, e a gente tem que dizer também que, no mesmo tempo que nós temos toda essa diversidade, né, com as empresas, com a maioria delas, tem algumas que são mais sensíveis. Mas também era importante a gente dizer da importância que tem sido os parceiros. O Ministério Público do Trabalho tem sido um parceiro fundamental nessa luta, né? E aí, para nós, o que importa para nós é resolver. O Arthur estava dizendo dessa questão da possibilidade, porque aonde pega a coisa é na aglomeração, está lá dentro dos frigoríficos, né? E isso é possível fazer essa negociação, é possível diminuir o distanciamento, porque o Arthur colocou muito bem que quando na lanchonete, no supermercado, é possível funcionar com 40% da capacidade. Por que no frigorífico tem que ser com 100%, né? É uma incoerência tremenda que está tendo. Então, o que a gente quer é sensibilizar a sociedade, sensibilizar o poder público para essas questões que são muito sérias, né? A gente, como foi falado, a gente tem até orgulho. Nós temos hoje essas duas empresas, são as maiores empresas de proteína animal do mundo, que é a JBS e a BRF. Isso é um orgulho para o Brasil. E essas empresas, elas têm feito a diferença no PIB nacional. Mas não podemos admitir que isso seja feito às custas do sangue do trabalhador. Eu acho isso um absurdo. Em função disso que nós temos essa campanha. É uma campanha de sensibilização da sociedade e dos governantes. Gerardo? Sim, no caso das tentativas da CNTA, da CONTAC, para entrar em diálogo com a JBS, tá? E o insucesso é devido à arrogância e autoritarismo desta companhia, que cresceu, que tem uma fatia importantíssima do mercado global de carne do mundo, mas a sua arrogância agora faz que ela atue com total impunidade. O senhor presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, falou, no momento da pandemia, que a economia não podia parar. A JBS fala o mesmo. A JBS não pode parar. Não pode parar. E que, neste momento, os trabalhadores e as trabalhadoras da JBS estejam aglomerados como gado no currais, é parte de uma política desta companhia na qual a única coisa que importa e que interessa é o lucro, como falou muito bem Morelli. Morelli. Agora, é triste
que 3 organizações sindicais, 2 a nível nacional, outra a nível mundial, tenham que fazer uma campanha nacional e mundial para respeitar direitos humanos. Então, o consumidor tem que conhecer essa realidade. O consumidor do Brasil, do mundo, tem que conhecer essa realidade. Sim? Porque a vida das pessoas é importante. E é por isso que nós fazemos esse lançamento desta campanha. E falando que Arthur colocou das companheiras trabalhadoras. Xeni Dalla Rosa, dirigente da CONTAC, eu entrevistei a ela semana passada e ela dizia, Geraldo, você não sabe o nível de estresse que as companheiras têm dentro do frigorífico. Elas têm que trabalhar, muitas para sustentar a família, mas com esse medo, com esse risco permanente de contrair o Covid-19. Então, nós temos uma pandemia, nós temos já uma problemática anterior, que era as lesões por esforços repetitivos, a tendinites nos frigoríficos, e agora temos também esta problemática, que não é nova, mas se acrescentou, de problemas psicológicos importantes e de estresse emocional de nossas companheiras. Então, olha, temos que transformar, temos que construir uma indústria melhor, um modelo de relações entre empresa e sindicato, entre empresa, trabalhadores e trabalhadoras, democrático, diferente. E não esta história que nós temos agora, que é uma vergonha a nível mundial. Muito bem. Eu quero só aqui registrar, a Vanessa diz que entendeu, né? A Vanessa Ramos entendeu o mote da campanha, das peças publicitárias, mas ficou uma dúvida para ela se tem um nome menor, um nome mais específico da campanha. Aí eu falei com o Fernando aqui, ele disse que o nickname, né, o nome assim da campanha, que tá sendo, como ela está sendo tratada, é Carne do Trabalhador. Né? O mote todo da campanha gira... Ô, Berjone, está baixo o seu som? Veja se melhorou. Melhorou? 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 Então, o mote da campanha, né? Ela entendeu, mas aí ela queria saber se existe um nome menor da campanha, né? Um apelido para a campanha, e aí então é Carne do Trabalhador. A Cíntia Ribas, ela pergunta, Arthur, você tocou no assunto aí, a greve é uma possibilidade diante desse quadro de pandemia? As empresas só se comovem quando são afetadas nos lucros. Olha, Cíntia, não é esse o nosso desejo. Nós queremos resolver através do diálogo e buscar realmente um entendimento onde a gente possa realmente ter uma produção sustentável dentro da situação que nós estamos vivendo hoje, anormal, e com segurança para os trabalhadores. Disso nós não vamos abrir mão da segurança dos trabalhadores. Agora, se os frigoríficos continuar irredutivos, radicais, não quererem realmente abrir um canal de negociação, essa possibilidade de uma paralisação não está descartada, certo? Nós não vamos descartar essa possibilidade, não. Agora, esperamos que tanto os frigoríficos quanto ao governo se sensibilize e realmente possa abrir um canal onde a gente possa ir buscar um entendimento e um encaminhamento consensual para que a gente possa, ao mesmo tempo, abastecer o mercado com alimentos e, ao mesmo tempo, com segurança aos trabalhadores, seus familiares e à sociedade. Muito bem. O Morelli quer comentar a respeito dessa questão de greve, Morelli?
A greve é o último reduto que tem para o trabalhador, né? Quando ele não é atendido em suas reivindicações. É evidente que fica aí a possibilidade, sim. Nós temos condições. Hoje, nós estamos tentando trabalhar com o diálogo, tentando fazer esse convencimento para resolver esse problema, mas não podemos descartar de forma alguma a paralisação, que também faz parte do movimento sindical. Se necessário for, vai haver paralisação. Onde não tem respeito, nós temos que agir com a força que temos, né? Com aquilo que a gente tem mais importante. Gostaria de voltar nessa menção que foi feita ao Ministério Público do Trabalho, né? Ele tem atuado de forma bastante incisiva em alguns momentos, em alguns episódios de contaminação grande em indústrias, né? E, ao mesmo tempo, ele lançou uma norma técnica, não saberia dizer o nome técnico disso, mas com itens bastante parecidos com o da campanha. Parece que há uma confluência, assim, de demandas, como testagem, o afastamento de trabalhadores de grupo de risco. Eles têm uma demanda que eu achei muito interessante, o afastamento de trabalhadores comunicantes, né? A empresa fala sobre familiares, apenas afastamento dos trabalhadores contaminados e tudo mais. A pergunta é a seguinte: se o Ministério Público do Trabalho foi cogitado para estar junto desta campanha e até que ponto ele pode estar junto em campanhas, em manifestações públicas a partir de agora. Posso responder? André, eu acho que sua pergunta é importante, certo? Primeiro, eu quero aqui deixar muito claro que o Ministério Público, nesse combate aí ao coronavírus, com relação aos trabalhadores, de uma forma geral, tem sido um parceiraço nosso, tem sido realmente um grande parceiro que tem tido uma atuação exemplar nesse sentido. Evidentemente que o Ministério Público, todas as vezes que ele é provocado em termos de estar atuando, né, certo? Ele vai estar junto, isso nós não temos nenhuma dúvida. E nós contamos, sim, com o Ministério Público junto nessa campanha, porque se trata de um órgão fundamental no combate realmente às condições precárias de trabalho e no combate também ao coronavírus nesse momento. Agora, também eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, né? Eu quero aqui até aproveitar esse momento, né? Que alguns tempos atrás, eu ouvi uma entrevista do presidente do Supremo Tribunal Federal, né, achando um absurdo, né, o Ministério Público estar intervindo e paralisando frigoríficos. E ele dizia o seguinte: olha que absurdo, como que pode parar um frigorífico que está produzindo alimentos para a sociedade? Quer dizer, era preciso pegar esse presidente do Supremo Tribunal Federal e levar ele para dentro de um frigorífico e mostrar para ele as condições realmente que esse trabalhador está produzindo lá, né? Quer dizer, a falta de sensibilidade quando um presidente da maior corte nossa aqui do país, né, se pronuncia desta forma. E eu não deixei por menos. Eu fiz um memorando e mandei para ele, inclusive, repudiando essa atitude dele, essas palavras dele, por desconhecer ou por conhecer e não ter a sensibilidade, o que significa a vida de um trabalhador, né? Muito bem, nós chegamos às 4 horas da tarde aqui, nosso deadline dessa live, né? Quero dizer que às 5 horas da tarde, na Rádio Educadora de Limeira, com transmissão
pelo Facebook da Rádio Educadora e também pelo Facebook do programa A Hora do Trabalhador. Se você digitar no Facebook Programa A Hora do Trabalhador, você vai encontrar a página do programa. Nós vamos repercutir um pouco aí essa coletiva de hoje. Eu queria saber se algum dos jornalistas tem mais alguma questão, tem mais alguma pergunta, tem mais alguma... Eu tenho. Opa, Ana Paula Rosa é da Rádio Educadora. Isso. Tem uma matéria, né, que fala que o governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Economia, ele divulgou nessa segunda um manual com recomendações para frigoríficos em razão da pandemia. Eu queria saber se essas orientações chegaram até vocês, se vocês se basearam neste manual para, enfim, nessas orientações e nessa campanha que vai ser lançada. E também quero saber se tem alguma coisa em relação a algum número, algum dado, algo de Limeira que pudesse chegar até nós, ser passado aqui a reportagem para a gente fazer uma matéria, enfim, explicar essa situação em meio de matéria também para a população acompanhar. Muito obrigado, Ana Paula Rosa. É importante isso que você disse, porque a assessoria de imprensa da CNTA, né? Eu, André Montanher, assim que terminar a coletiva, a gente vai produzir um material, um release falando sobre a campanha e sobre o que foi discutido aqui também. Mas como você perguntou especificamente para a cidade de Limeira, acho que o Arthur pode falar, né, Arthur? Sim. Boa tarde, Ana Paula. Prazer tê-la aqui com a gente. Boa tarde. Ana Paula, assim, olha, com relação a esse manual que o Ministério da Agricultura realmente soltou, eu dei uma olhada, confesso, muito superficialmente, mas ele não foge nem um pouco daquela portaria número 19 que eles haviam já publicado no mês de junho. E vai na mesma direção, eles realmente colocam alguns pontos ali, mas não tem, assim, nenhum fator obrigatório de cumprir. Esse é o que é o grande problema, certo? Quer dizer, é um manual que pode ser usado, né? Mas não traz nenhuma, assim, nenhum ponto incisivo, né, certo? Dentro daquilo que nós estamos pleiteando no sentido de proteger os trabalhadores. O segundo ponto que você coloca em Limeira não tem nenhum grande frigorífico, né? Tem alguns frigoríficos menores, né? E cada sindicato, ele procura realmente ter a sua atuação junto aos frigoríficos e outras empresas, claro, e da sua base territorial que representam. E o número que nós realmente temos de Limeira não é nenhum número expressivo, é um número bem baixo em termo comparativo com esses grandes frigoríficos, certo? Existe um número menor de trabalhadores, né? E uma produção num ritmo bem menos acelerado do que esses grandes frigoríficos exportadores. Eu não tenho exatamente o número aqui, mas eu posso realmente, em seguida, confirmar para você e depois te passar assim com mais exatidão. Mas não tem número, embora eu sempre entendo que um caso já é realmente para chamar atenção, mas não tem nenhum número assim mais expressivo. Muito bem, obrigado, Ana Paula. Alguém quer fazer mais alguma colocação dos convidados? Antes das colocações finais aí dos representantes de trabalhadores. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Podemos passar para as considerações finais? Tudo bem? Então vamos começar as considerações finais aí pelo Arthur. Vai, Arthur. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito todos que participaram dessa live aqui, desse lançamento da campanha, certo? E também todos aqueles que estão acompanhando aí através do Facebook, né, o Biagione, que foi disponibilizado aí todos os trabalhadores. Quero aí agradecer pela atenção de todos e só deixar aqui um recado seguinte, nós não podemos realmente deixar de responsabilizar os gestores, sejam eles públicos ou privados,
eles têm que realmente arcar com a sua responsabilidade. Não é porque é empresa privadas que eles não têm a sua responsabilidade social e a responsabilidade com a vida das pessoas. E nós vamos continuar realmente cobrando isso. E vamos até as últimas consequências para que nós possamos defender a segurança, a saúde e a vida dos trabalhadores. E quero aqui dizer a toda a sociedade que quando nós estamos defendendo a segurança, a saúde, a vida dos trabalhadores em frigorífico e demais empresas, nós estamos também defendendo a vida de toda a sociedade do nosso país, porque esta é uma doença que ela contamina, que ela é transmissível. Então, é importante o combate realmente naquilo que nós entendemos necessário. Não vamos permitir que a ganância do lucro desses capitalistas seja realmente mais importante do que a vida dos trabalhadores. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Muito bem, considerações finais aí do nosso querido Morelli. A palavra é sempre de agradecimento, né? E o agradecimento ele está em torno da questão da unidade. Porque se a gente está unido, nós temos força. E só essa força que nós podemos transformar e mudar. Com certeza a gente vai mudar, se Deus quiser. Mas temos que agradecer, porque não começamos hoje, nós estamos fazendo o lançamento, mas nós estamos desde março nessa luta quase que semanalmente. Muita gente está envolvida nisso, né? Temos feito muitos debates, muitas conversas, muitas reuniões. Tem, de certa forma, sido cansativo, mas não importa esse cansaço. O que importa é o objetivo dessa campanha que tem que chegar para a sociedade. São muitos sindicatos, federações, muitos companheiros que não dá para citar. Mas, com a permissão do Arthur, eu gostaria de citar duas pessoas, porque eu estou aqui como presidente da CONTAC falando, mas nessa campanha foi designado, e continuam designados, o companheiro Modelski, que é de Serafina Correia, que é o companheiro que fala pela CONTAC, né, porque nós fizemos, né? E o companheiro Arthurzinho, de Limeira, não sei se o Arthur ainda mantém, mas são as duas pessoas que, pela CONTAC e pela CNTA, estão responsáveis por falar nessa campanha nacional que nós estamos desenvolvendo. Queria deixar um grande abraço, boa sorte a todos e dizer que não vamos desanimar, não, né? Vamos botar, não é a boiada na frente, não, né? Nós vamos botar a nossa força, a força do trabalhador, para a gente poder reverter essa situação. Muito obrigado. Muito bem, as considerações finais, então, do Gerardo Iglesias, que é o secretário executivo para a América Latina da UITA, União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação. Bem, agradecer a presença das companheiras e companheiros da imprensa. Me sumo a essas palavras de Morelli, de reconhecimento a esses companheiros, o companheiro Modelski, que tanto trabalham na coordenação neste trabalho virtual que nós agora estamos desenvolvendo. E eu quero também, neste momento, parabenizar a um companheiro também, muito querido pela CONTAC e pela CNTA, que é o Ciderley Oliveira, porque se nós temos hoje uma NR36 que deu muita dignidade aos trabalhadores e trabalhadoras da indústria frigorífica, foi pelo trabalho desse grande guerreiro. Então, um abraço para ele, um abraço para toda a turma das duas confederações. E bem,
e saber que a UITA está aí. A UITA é parceira desta campanha e vamos lá. A luta continua. Obrigado. Muito bem. Quero agradecer especialmente aí nesta transmissão o pessoal da produtora Z, o Marcos Zanini, também o Renê, que nos ajudaram aí com toda a parte técnica, né, dessa transmissão, aos companheiros jornalistas que participaram, o Cleito Vilarino, a Tati, o Francisco lá da Bahia, o Marcos Tebon, que acompanhou aí também com a gente, a Cíntia Ribas, a Vanessa Ramos e muita gente acompanhando a gente aí pelo YouTube. Eu coloquei o link do YouTube aí no chat para quem quiser ver a live depois, compartilhar, mandar para amigos, colocar no WhatsApp, essa coisa toda, né? Mandar um abraço para o Célio Alves Elias, a Elis Lino, também o Lulu Santos, está acompanhando lá de Ponta Grossa, e também a Clélia Santos. Muito bem, muito obrigado a vocês, obrigado a todos que acompanharam aí essa nossa live, essa coletiva, apresentação da campanha, e o material vai chegar a todo mundo aí. Nós vamos produzir releases, vamos encaminhar e vamos postar também nas redes sociais, seja da CNTA, Contac e também da UITA. Muito obrigado a todos e até a próxima. Encerrando aqui, gente, um abraço a todos. Obrigado. Pode. Andando com as mãos no bolso. Podemos afirmar que essa pessoa faz tudo com as mãos no bolso? Vocês acreditam que eu posso afirmar isso? Sim? Não? Não. Renan, provavelmente essa pessoa não vive o tempo inteiro com as mãos no bolso. Então, é uma imagem estereotipada da pessoa. É um estereótipo. E a gente vai usar isso na brincadeira que realizaremos logo mais. Quero destacar também uma outra imagem a respeito, bom, que consta nesse slide. Essa imagem aqui. O que essa pessoa está fazendo? Ela está fazendo o quê? Meditação. Será? Olha o que ela está segurando. Meditação. O que ela está segurando, turma? O que ela está segurando? Está fazendo yoga. Yoga? Ela está segurando alguma coisa? Mexendo no celular, a Isabela falou. Mexendo no celular. Eu posso dizer que essa pessoa passa a vida no celular e que ela faz tudo mexendo no celular? Sim ou não? Será? Acho que não posso, não é? Não sei. Não, Rafael, exatamente. É apenas uma cena, mas para essa brincadeira nós vamos considerar isso. Vou chamá-la de figura 3. Aqui tem uma imagem também de uma pessoa que está fazendo o quê? Ela está de frente para uma outra pessoa que a filma, não é mesmo? Jornalista, ela está gravando. Milena, está gravando. Está com um microfone na mão, não é mesmo? Tem gente que acha que ela está cantando. Parece mesmo. Pode ser. Vou chamá-la de figura 4. Vou retornar, então, para a imagem anterior, para a gente buscar mais alguma coisa. Mas, antes disso, olha, vamos voltar para a imagem, ver se a gente deixou alguma coisa para trás.
Então, esse com a mão nos bolsos eu vou chamar de figura 2. Eu estou procurando a figura de alguém segurando um bebê. Um bebê, eu estou bem pertinho da tela, é um pouco mais difícil para mim, inclusive, mas eu vou encontrar. O bebê, acredito que está. Vamos então mudar, porque as imagens... Ah, aqui tem 2 bebês, não é mesmo? Vou chamar de imagem 1. Ora, olhando para a imagem 1, vocês vão associar a imagem 1 ao som que vocês ouvirão logo mais. E já vou adiantar na primeira. Vocês ouvirão o som de uma guitarra. E vocês trarão a fisicalidade de alguém que toca a guitarra para o corpo de vocês. Então é um momento de experimento. Você vai segurar a guitarra, você vai tocar. Só que você vai colocar elementos do estereótipo da figura 1, que está segurando um bebê. Você vai tocar a guitarra e segurar um bebê ao mesmo tempo. Vamos fazer isso? Vamos ver no que resulta? Vamos. E turma, quem quiser, tira foto, posta pra gente no hashtag Eu no CMSP com as nossas experiências aqui. Vamos lá. Ouçam o som, segura a guitarra e não deixa cair o bebê. Segura o bebê. As expressões faciais fazem parte do corpo. Meu bebê não caiu. E aí, Pro, segurou o bebê? Chacoalhou muito o meu bebê. Então, faremos isso novamente, mas agora a respeito de outra figura. Vamos para a figura 2, que ficou no slide anterior. Ouvirão um segundo som. Esse eu não vou dizer do que é, porque o primeiro eu expliquei. A gente vai descobrir no decorrer do som. Mas temos uma mão no bolso, então, ou seja, o estereótipo é de uma pessoa que está o tempo inteiro com a mão no bolso. E aí o som vai chegar, e aí a gente vai associar o som com a mão no bolso. Vamos lá?